E aí, queridos, hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes para a execução, para a parte prática do plano alimentar que vocês recebem. Às vezes, e na verdade isso é bem comum, né? Os pacientes vêm até a gente, pegam o plano alimentar e falam: Nossa, ele tá muito bom, de acordo com o que eu preciso, tem o que eu gosto, agora vai dar tudo certo. Só que onde que o paciente falha? Na parte prática da execução do plano alimentar, na parte de organização, de otimização, de ter as coisas disponíveis para que ele consuma. Então, esse é o nosso foco na nossa videoaula de hoje, falar um pouco sobre a importância da organização e da otimização em relação aos alimentos necessários para seguir o plano alimentar e o que vocês podem fazer para tornar esse momento um pouco mais fácil, um pouco mais prático e como que pode ser feita essa organização, tá? Antes de mais nada, a porta de entrada dessa organização, ela vai ser o quê? O mercado. Não existe outra saída, né? Claro, vocês podem ali pedir no aplicativo, vocês podem, né, organizar isso de outra forma, mas vocês precisam fazer compras, né? Isso, eu sempre falo, né, uma faca de dois gumes. Por quê? Sabe quando a gente fala para vocês que vocês têm que começar a evitar um pouquinho de doce, tem que diminuir esse consumo, porque, né, a gente tem um cálculo, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, um pouquinho mais restrito em relação a isso? Uma das primeiras coisas que eu falo para os meus pacientes que eles precisam fazer para diminuir o consumo de doce é não comprar o doce, não ter o doce disponível à mão, que eles possam ter a vontade e ir ali no armário e pegar. Isso é extremamente importante, né? Por quê? Quando a gente não tem o doce em casa, então tu para de comprar, tu para de ter ele à disposição ali pertinho de ti, a gente coloca uma barreira entre a vontade de doce e o consumo de fato do doce, que nesse caso é o esforço de tu ter que sair de casa para ir comprar o doce que tu quer, para voltar para casa para comer. Então isso se torna um agente que vem a limitar esse consumo de doce, que para nós nesse ponto é muito bom. Só que isso também funciona do ponto ao contrário, né? Então, se vocês querem comer mais saudável, mas vocês não compram as coisas para ter em casa para comer de forma mais saudável, provavelmente vocês não vão conseguir, porque entra na mesma lógica do esforço. Então, o que vocês precisam para conseguir seguir o plano alimentar que foi estabelecido pelo nutricionista por mim? Ter as coisas disponíveis em casa, à mão de vocês. Porque uma coisa é o que a gente fala, então, não, é muito fácil ali cozinhar o brócolis, é muito fácil fazer isso, fazer aquilo. Mas na hora da correria, na hora de fato da rotina em que vocês têm que arrumar almoço, preparar salada, arrumar o que beber e não sei o que, essas coisas ficam muito mais difíceis. Então, um dos grandes passos para que vocês consigam executar o plano alimentar é organização. É ter as coisas à mão, é ter as coisas facilitadas, aquelas que devem ser facilitadas, como a gente já falou, né? Para que todo esse passo a passo ele fique mais fácil. O mercado é essa porta de entrada. Então, para vocês comerem mais saudável, vocês precisam ir ao mercado, fazer as compras de acordo com a lista estabelecida, o que vocês têm no plano alimentar, e ter isso em casa, tá? Só que adianta a gente ir lá no mercado comprar as coisas e esquecer os vegetais, esquecer ali as saladas que a gente compra dentro da geladeira sem preparo nenhum? Na maior parte das vezes não, né? Então, o que que acontece muito? A gente compra o horte, fala que vai comer, coloca na geladeira e aí quando tu vê, tá lá a cenourinha murcha, ahn, outros criando broto, né? Beterraba criando broto. Então, além de isso ser um problema porque vocês não estão comendo os vegetais comprados, isso também é um problema financeiro, porque vocês estão desperdiçando recursos de vocês que vocês gastaram para comprar aquela comida. Então, o que vocês precisam fazer? Uma coisa precisa existir com a outra, tá? Compras no mercado precisam vir acompanhadas de organização de horta de vocês, tá? Um dos passos iniciais para essa organização é a higienização, né? Para que vocês não fiquem reféns de parasitas, de coisas assim, principalmente quando a gente fala sobre pessoas aí que têm algum público um pouquinho mais vulnerável em casa, então pessoas de mais idade, crianças, alguém que tem alguma questão imunológica. Então, a higienização do horte é fundamental, porque no horte vai ficar ali ovinhos de parasita, vai ficar o próprio bichinho, né? Em várias ocasiões, essa comida, ela vem da natureza, né? Então, para que ela seja consumida, é muito importante que se faça uma higienização adequada. Vitória, como eu faço essa higienização? É só lavar? Não, só lavar não vai tirar os micro-organismos ali
alface, por exemplo. Então, é necessário fazer uma combinação de higienização que utiliza o quê? Água sanitária. Eu sei que vocês podem falar água sanitária, mas isso é de limpar banheiro. É essa mesmo, tá? É claro que é importante quando vocês forem comprar, que vocês cuidem o rótulo para ver se ela tem indicação de ser usada para desinfecção, tá? Essa informação ela vem ali no rótulo, geralmente bem fácil de ser observada. E existe uma regra geral que diz que se utiliza um litro de água, né, da pia mesmo, para uma colher de sopa de água sanitária. Então, vocês vão pegar um litro d'água, vão colocar uma colher de sopa de água sanitária, misturar, né, esses dois componentes, e aí pegar aquilo que vocês precisam higienizar e deixar ali, imerso nessa substância ali, nessa combinação, por mais ou menos uns 5 minutos. Quando vocês forem ao mercado, é possível também que a própria marca que vocês comprarem tenha alguma recomendação de uso. E aí vocês podem seguir também a recomendação de uso da própria marca, né? Para respeitar aquilo que o fabricante diz. Mas, de forma geral, essa combinação aqui ela é suficiente para higienização. Então, uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água e deixar o alimento ali imerso por mais ou menos 5 minutos. Depois, retira essa água, enxágua bem o alimento. E uma parte muito importante também é secar bem, principalmente quando a gente tá falando de folhas, tá? Então, alface, couve, rúcula, elas demandam que a gente faça uma secagem bem feita para que elas não estraguem e não queimem mais rápido ali dentro da geladeira. Então, fez isso, a gente encontra facilmente para vender aquelas centrífugas, assim, se vocês procurarem na internet centrífuga para hortifruti, vocês vão encontrar. Mas não tenho disponível centrífuga, não tem como comprar. Papel toalha já é suficiente, então deixa ela ali saindo a aguinha num escorredor, por exemplo, alguma coisa assim. Depois coloca algumas camadas de papel toalha no próprio pote, que isso também já vai servir, certo? Mas esse é um passo extremamente importante. Ainda assim, alguns alimentos, só a parte de higienização já é suficiente, né? Como é o caso da alface, por exemplo, mas outros alimentos, eles demandam alguma preparação, né? Pode ser uma preparação só de corte, pode ser uma preparação de cozimento, mas essa preparação também deve ser feita, porque entra na nossa mesma lógica. Vocês vão vir com fome e ainda vão querer cozinhar brócolis, assar couve-flor, cozinhar a beterraba, ralar a cenoura. Não, gente. Então vocês precisam organizar isso previamente, para que na hora em que vocês forem comer, quando vocês estão ali com a fome de leão, na hora que o apetite já vem, vocês tenham aquilo de fácil acesso. Tudo isso gira em torno disso, de facilitar o acesso de vocês aos alimentos corretos que estão no plano alimentar de vocês. Então esse é um passo muito importante. Quando vocês estiverem no mercado, vejam aquilo que precisa de algum tipo de corte e já façam esses processos. Já ralem a cenoura, já coloquem a beterraba para cozinhar, façam tudo isso para otimizar o tempo de vocês, o processo de vocês. Vitória, como que eu posso fazer essa organização? Isso daí vai dar muito trabalho, o Wort ele não aguenta muito tempo. Eu sempre indico o quê? Que esse preparo ele seja feito mais ou menos 2 vezes na semana. Isso é mais que suficiente. Algumas vezes as pessoas conseguem postergar esse tempo, fazer ali mais 5, 6, às vezes até 7 dias desse preparo que aguente na geladeira. Mas no geral, a recomendação que eu falo é o quê? Faz isso 2 vezes na semana. Então, qual vai ser o teu papel? Organizar 2 momentos da tua semana, 40 minutos em cada um deles já é suficiente para parar e preparar esse horte e ter ele disponível para as refeições de vocês, né? Almoço e janta. Isso aí, gente, pode parecer, nossa, vai ser um sacrifício eu selecionar um tempo do meu dia, da minha noite, já vou estar cansada para lá e para preparar alguma coisa. Mas isso é economia de tempo. Vocês vão ficar com preguiça de fazer quando vocês estiverem preparando o restante das refeições. Então, isso precisa ser feito em algum momento e deve ser feito de preferência, sim, para que vocês tenham a comida disponível, que nem eu já falei aqui 1000 vezes. Então, tudo o que vocês puderem fazer para facilitar o acesso de vocês aos alimentos in natura, que já são alimentos que geralmente o pessoal não tem assim uma vontade tão grande de comer, façam. Isso é fundamental para o plano alimentar de vocês. Eu tô sempre falando da importância dos alimentos in natura, principalmente, né, para saciedade, mas também para obtenção de nutrientes variados. Então, isso precisa ser feito, né? Então, comecem a pensar sobre isso. Organizem a rotina de vocês de forma a incluir momentos em que vocês disponibilizem um tempo para isso, para preparar aquilo que vocês precisam ter preparado,
porque isso vai ajudar muito na execução final. Muito obrigada e boa dieta para vocês!